Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Atos dos Apóstolos 4, 23. Nesse período das férias do Ricardo e da Helenice, nós não vamos ter o nosso almoço aqui, mas em breve ele voltará. Bom dia para Célia Lima, lá de Belo Horizonte. Deus te abençoe, Celinha, rica e abundantemente. Atos 4, 23. A igreja em oração. Vamos ficar em pé todos, por favor, para a leitura da palavra do Senhor, esse versículo inicial. Bom dia, Rogério Veras, meu amigo de infância. Aurora Barros, lá de Recife. Deus te abençoe. Aurora, me ajuda hoje aí, você vai ser a secretária, vai colocando os textos aí à medida em que eu citar. O primeiro é Atos 4, 23, por favor. Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão aqui. Acharam? Atos 4, 23. Vamos ler esse versículo e aí eu vou explicar e dar continuidade. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Que o Senhor te abençoe ricamente. Receba essa bênção no seu coração, na sua alma, em nome de Jesus. Vamos sentar. Atos 4, 23. Atos é a história da igreja. Quando a gente abre o livro de Atos dos Apóstolos, a gente está vendo a história da igreja. O Pentateuco, o Velho Testamento, é a história do judeu, onde os profetas se manifestaram. No livro os livros do Novo Testamento está falando nos evangelhos, a vinda de Jesus, a morte, a crucificação, a morte e a ressurreição do Senhor. E Atos dos Apóstolos fala da história da igreja. A gente não vê nenhum momento a igreja se comportando, indo, vindo, fazendo, sem a oração. E eu não entendo ainda porque muita gente que se diz cristã, crente, evangélica, gospel, não consegue ficar uma hora, pelo menos, com o Senhor. Nesse versículo aqui, eles iam começar uma oração, porque Pedro, acompanhado de João, ganha o direito de pregar para o povo e para as autoridades religiosas após a cura de um homem coxo, um homem paralítico, na porta do templo chamada Formosa. Isso aí você depois em casa leia direitinho, nos versículos anteriores você vai ver Pedro ficando de pé, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, com medo, ele agora fica de pé, depois de um milagre acontecer, e ele prega uma mensagem. Pedro, acompanhado de João, fala algumas verdades duras e difíceis de ouvir. Pedro, acompanhado de João, responsabiliza o povo. Estava com coragem, com intrepidez, não estava envergonhado e nem com medo de uma retaliação, de uma perseguição. Pedro, acompanhado de João, exorta a todos, inclusive as autoridades religiosas, para o arrependimento. Então Pedro olha para os religiosos, porque no texto a gente viu que lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E aí quando ele fala de arrependimento, como diz na gíria, deu ruim.
deu ruim porque as autoridades eram muito soberbas, orgulhosas, arrogantes, e aí começaram a perseguir os apóstolos, ameaçaram Pedro e prenderam Pedro e João. As autoridades religiosas, elas tinham este poder, e quando viram que o milagre que aconteceu na porta do templo fez o Ibope, o índice dos apóstolos, crescer, e aí eles ameaçaram. Primeiro prenderam Pedro e João, fazendo uma pressão psicológica. Deixaram eles de molho, e nisso a igreja ora por eles. Quando a igreja vê que os líderes verdadeiros estavam em perigo, a igreja se reúne em oração. No dia seguinte, os sacerdotes vão lá e fazem algumas perguntas para Pedro e dizem: olha, não fale mais neste nome. O nome era Jesus. Não faça mais disso, hein? Ai, ai, ai. E Pedro responde assim: você acha que nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? Ainda hoje, a religiosidade tem uma força muito grande. Desde o início, ao longo dos séculos e séculos, desde que a igreja começou suas atividades de evangelismo e discipulado, a igreja tem sido oposição às trevas, porque a igreja é luz. Fala, a igreja é luz. Eu acho interessante quando vejo o mundo amando a igreja. Isso é uma coisa impossível. Você pode ter N amigos, a partir do momento em que você passa a ser luz, estes amigos passam a ser seus inimigos. É o que a história da igreja fala, é o que Jesus disse, e não tem para onde correr. Desde o início, ao longo dos séculos e séculos, desde que a igreja começou suas atividades, ela tem sido tempero neste mundo totalmente destemperado. É a igreja que está dando um tom diferente no mundo. Porque quando o Espírito Santo, quando Jesus voltar e levar a igreja, isso vai se tornar um caos. Desgraças maiores ainda não aconteceram por causa da igreja aqui, porque o Espírito Santo está aqui. Os 4 anjos estão segurando nos 4 cantos da terra. Olha a importância da igreja, mas eu estou falando da igreja verdadeira, uma igreja que não teme o mundo e não quer viver no mundo, apesar de estar no mundo. A igreja tem sido esse tempero, a igreja tem sido ameaçada, perseguida, violentada por tudo e por todos. A igreja tem perseverado, resistido, persistido, avançado, progredido ao longo destes anos, destes séculos, e é por isso que vale a pena ser igreja. Muitas instituições já acabaram, mas a igreja continua de pé, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja, irmãos, em momento algum, a igreja desistiu e nem perdeu. Quantas coisas, parte da igreja apostatou, parte da igreja desobedeceu os mandamentos de Deus, criaram imagens, adoram imagens, recorrem a imagens,
parte da igreja se corrompeu, mas a igreja verdadeira continua de pé, a igreja verdadeira continua testemunhando. E tem uma pessoa que está conosco aqui no Facebook, a nossa amada irmã Alice Moreira. Bom dia, Alice. Tem sido uma igreja com testemunho de fé, de perseverança naquilo que compete à igreja. A igreja não retrocede, a igreja não regride. A igreja verdadeira apanha, e cada vez que apanha, ela fica mais forte. Estou falando da igreja verdadeira. Infelizmente, muita gente está entrando na igreja ou querendo ser igreja apenas para ir para o céu, ou ter um status diferente, porque hoje ser parte da igreja é um status. E quando a igreja tem mármore e tem catedral, aí dá mais status ainda. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a única oposição que existe aqui nesta terra contra o mal. Por isso o mal tentou e tentará até a vinda de Jesus destruir a noiva dele, o corpo de Cristo. Qual o segredo? Qual é a fórmula, a receita da verdadeira igreja? Veja o versículo 24. Nós lemos o 23 que disse assim: uma vez soltos, está falando que Pedro e João soltos, depois de serem ameaçados, eles procuraram quem? Os irmãos. Quando está falando isso, está dizendo, procuraram a igreja. E lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aí versículo 24. Ouvindo isto, a igreja ouvindo o que Pedro e João relatou, ouvindo isto, unânimes, aí eles levantaram outra oração. E a oração deles foi essa: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, ele vai lá na história fazendo uma oração para Deus. Nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. O povo de Deus se levantou contra a igreja de Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, Deus faz deste mal que eles fizeram o fortalecimento da igreja. Agora, Senhor, olha o pedido da igreja. E aí eu não vejo Pedro destacadamente. E aí eu quero que vocês entendam, vocês que toda segunda-feira estão comigo, a igreja não pode estar estribada em mim. A igreja tem que estar estribada na igreja. A igreja tem que viver com base da igreja. E eu estou colocando o Senhor é hors concurso. Eu não estou tirando o Senhor, estou querendo dizer o seguinte: a igreja tem que ter o Senhor como cabeça. A igreja não pode ficar na dependência de um homem, senão não é igreja. Você está aí? Amém. Aí ele diz assim, 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Tinham vindo de uma perseguição, de uma ameaça. Ameaçaram Pedro e João de se falarem nesse nome, olha, ai, ai, ai. Aí a oração, 28,
29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Viram o foco desta oração? Tinham vindo de uma ameaça aí que eles estão pedindo: concede aos teus servos que anunciem. Não deixa a gente parar, não deixa a gente ficar com medo, não deixa a gente retroceder, porque estes nos ameaçaram. Que a tua igreja possa anunciar com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto a tua igreja anuncia com intrepidez a tua palavra, estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Paulo fala para os filipenses: orem sem cessar, orem incessantemente. O segredo, que não é mais nenhum segredo, mas continua sendo difícil, é a oração. A oração é a chave. É a oração, quando você fala assim, vou orar, você está falando, vou falar com Deus. Vou colocar diante de Deus esse problema. Interessante que, sendo presos, oravam. Sendo soltos, oravam também. Não mudava a rotina da igreja. A igreja entendeu naquela época: continuaremos firmes e fortes, continuaremos intrépidos, continuaremos avançando, continuaremos servindo, se nós tivermos esta relação de oração com Deus. Veja o versículo 31, e é aqui que eu quero me concentrar agora. Leia em voz alta, põe aí por favor, Aurora, Atos 4:31. Vamos ler em voz alta, já? Tendo eles orado, em meu lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado. Atualmente a oração não tem sido mais um segredo. A dificuldade está em como orar. E a ignorância sobre as consequências de quando se ora. Quando oramos de verdade, quando oramos com a alma, quando oramos no espírito, quando oramos com a boca, ou seja, toda a trindade envolvida, trindade humana, corpo, alma e espírito. Quando oramos com base no sofrimento de alguém, quando oramos baseados na alegria de alguém, quando oramos porque pessoas estão doentes, quando oramos porque Deus curou as pessoas que estavam doentes que nós oramos, quando oramos por coisas que pensamos, isso não tem nada a ver, e oramos, as consequências positivas vêm. O Brasil está mudando por causa de Deus ouvindo a oração da igreja. Há muitos anos a igreja tem orado por esta nação. Muitos resolveram ir embora porque é mais fácil, é mais cômodo. Guerreiros
são aqueles que ficam aqui no meio acreditando. E eu falei isso algumas vezes, e alguns são testemunhas disso que eu falei. O Brasil vai mudar. E falei isso quando o Brasil estava em crise. O Brasil vai mudar e muita gente que foi voltará. O Brasil vai ser um país em que as pessoas vão pensar assim: eu vou morar nesse Brasil, porque com toda essa desgraça que existe nesse país, o turismo é forte. Quantas milhares de pessoas vêm para ver o Ano Novo em Copacabana? Imagina esse país corrigido. Imagina esse país tendo Deus como Senhor. Eu falei isso há algum tempo, e há mais de 2 anos Deus me inspirou para a oração do Pai Nosso com o nosso Pai. Quero agradecer Daniel, Marquinho, Renato, que fizeram estas, e vão continuar fazendo, porque eu não estou abrindo mão de vocês não. Estou dando licença até terem uma conexão melhor. Estou abrindo para quem quiser, porque não precisa ser eu. Não precisa ser eu. Tem que ser a igreja. Nós temos que sair daquela cultura em que a igreja depende de um homem. A igreja depende de Jesus. O homem simplesmente ouve que Jesus, o Senhor, fala, e ele diz: ó, nós temos que fazer isso. Deus está mandando fazer assim. E a igreja precisa obedecer. Tendo eles orado, e a gente precisa aprender isso, porque às vezes a gente está orando e está falando, está fazendo um monte de coisas. Eles pararam para orar, porque Pedro e João foram presos. Eles pararam para orar, agradecendo, porque Pedro e João foram soltos. Nós precisamos seguir alguns modelos, alguns exemplos, algumas regrinhas que eu vejo aqui no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Essa é a primeira informação importante. Tendo eles orado, unidos e reunidos horizontalmente. Quando Pedro e João chegam lá, a igreja para ouvir o testemunho de Pedro. E eles, o que diz o texto aqui no versículo 24? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Aqui não está escrito, ouvindo isto, unânimes, levantou a voz a Deus e disse. Aqui está no plural, todos participaram. Era uma reunião de pessoas unidas. Era uma união de gente com o mesmo propósito. Era gente no nível horizontal. Gente olhando para a gente. Gente perto da gente. Gente falando também para Deus. Gente agradecendo a Deus, porque quando Pedro e João não estavam, eles estavam horizontalmente orando para que Deus fizesse a vontade dele em relação à vida de Pedro e de João. Tendo eles orado, unidos e reunidos, num nível horizontal, considerando todos os presentes, como ajudadores, intercessores, irmãos em Cristo, igreja do Senhor. Imagina quando a gente se determina, vamos orar, aí o diabo, ele começa a tentar minar a força de um, dá sono em um, dá sono no outro, um abre a boca, um sente coceira, o outro sente fome. Quanto mais ele conseguir anular, atrapalha a oração. Mas aqui estavam todos unidos e reunidos horizontalmente,
Quantas vezes fazendo a oração do Pai Nosso, vendo pessoas entrarem e gente falando lá através dos textos, ó Deus, abençoa, Deus, todos estavam orando. Mas eu vejo uma outra coisa aqui, tendo eles orado unidos e reunidos, mas a atenção de todos que estavam unidos e reunidos também estava concentrada no nível vertical. Não era para ninguém mostrar que sabia falar bonito. Não era para ficar repetindo a mesma frase sem efeito algum. Era para Deus. Todos ali estavam unidos e reunidos verticalmente, apesar do horizontal. O alvo era Deus. Era Deus quem tinha que ouvir. Porque somente Deus pode fazer. E vocês não veem que milagre que aconteceu? Eu falei para minha mulher, enquanto o presidente deste país atual não terminar o que Deus determinou, nem uma bomba de Hiroshima destrói esse cara. E eu estou usando o cara com muito respeito. Nada pode destruir uma pessoa que Deus falou, vem cá, eu quero que você faça isso. Nem facadas no intestino, nem cortando a carótida dele, porque pelo que as reportagens que vimos, o intestino desse homem se abriu, as fezes vazaram. Gente, isso é Deus. Caramba, eu não estou defendendo, não estou defendendo o presidente, eu estou falando do ato de Deus. Eu estou falando do que Deus está fazendo nesta nação. Mas a gente tem que orar verticalmente. Existem as nossas orações solitárias, existem, eu tenho as minhas horas com Deus, mas às 18 horas eu quero estar com vocês. A igreja fazia isso. Tendo eles orado unidos e reunidos horizontal e verticalmente, com um propósito, objetivo, com uma meta, usando a alma, não apenas o intelecto. Uma das grandes preocupações quando eu montei o relatório, aquelas páginas, eu vim pedindo muito a Deus para que aquilo ali não fosse mais a oração do bispo Pedro ao longo dos séculos, como existem novenas católicas repetidas por aí. Se você entrar no material católico, você vai ver um monte de oração de São Jerônimo, oração de São Joaquim. As pessoas pegam aquilo e começam a ler. Gente, não tem efeito. É a mesma coisa que a gente falar, Pai Nosso que está no céu, santificado. Não tem efeito se a gente não entende o âmago destas palavras. Se a gente não sente a dor daquelas pessoas necessitadas, se a gente não se considera um brasileiro que quer um Brasil mudado. Então eu vejo que estas pessoas, a igreja primitiva, tinha um propósito, um objetivo, uma meta, mas usando a alma, em unidade, reunidos, vertical e horizontalmente. Amanhã, se o Senhor permitir, eu estou muito grato a Deus pelas minhas pregas vocais. É lógico que eu estou contando com essa ajuda, eu não prego mais quarta-feira. Mas eu quero voltar a fazer essa oração do Pai Nosso. Quero você daqui da igreja junto comigo. Você que está aí, Sueli Pereira Cardoso, ô vizinha amada. Aurora, Cida, Geraldo, Helenice, Alice. Vamos nos reunir às 18 horas. Ah, meu Deus. Vamos nos reunir às 18 horas. Vocês aqui. Bota o relógio para despertar.
18 horas. Bota um fone de ouvido se estiver no ônibus. Se estiver na moto, já vai com fone no ouvido, lá já, pimba, e orando na moto, ou para debaixo da árvore, sabe? Vamos ver as consequências. O que a igreja colheu. Gente, o que nós estamos colhendo. Mulheres que queriam engravidar, hoje têm seus filhos no colo. Já oramos por isso. Quantas enfermidades, muitas Deus já levou. Pessoas que nós oramos morreram. Mas foi a vontade de Deus. Mas dá uma alegria tão grande. Quantos casos de justiça que nós oramos e já foram resolvidos. A nossa irmã Denise aqui teve uma causa que estava perdida. Ela não tinha sido nem reconhecida como esposa. E nós oramos. Já temos oração para fazer. Mas eu vejo que nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer nessa questão. Não é abrir a boca e falar igual uma metralhadora. Vamos ver a primeira consequência aqui nessa história real, na história da igreja. A primeira consequência, a oração coletiva de gente unida e reunida, faz o ambiente tremer de alguma forma. Pode não tremer as paredes, mas a parede do nosso coração treme. A nossa alma treme. Nosso espírito treme. A gente vê que está havendo uma onda de tremor em cada pessoa que está fazendo a oração, que não está apenas ouvindo uma oração, mas está sendo parte integrante da oração. O lugar ali tremeu. Quando Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, porque não tinha mais nada para fazer dentro daquela prisão, houve um tremor que as paredes caíram. A primeira consequência, a gente tem que fazer o ambiente nesse território tremer. Eu vi aquela apuração, aquela roubalheira lá, 82 cédulas para 81 senadores. Eu vi aquilo tudo o tempo inteiro. E eu fiquei ali clamando ao Senhor. Tive vontade de entrar no grupo para falar: gente, vamos clamar. E quando alguém que a gente sabe que tem uma história maligna, uma história pervertida, cheio de processos, e ele renuncia, como eu glorifiquei ao Senhor. Cada bobagem que eu ouvia, eu levantava as mãos na direção da televisão. Essa é a função da igreja, gente. Não estamos aqui para ganhar carro, casa, terreno e ficar ricos, não. Nossa riqueza já foi determinada e vamos desfrutar dela em outra dimensão. Faz o ambiente tremer. Fala para o que está ao seu lado assim: a primeira consequência da oração coletiva, de gente unida e reunida, vertical e horizontalmente, faz o ambiente tremer de alguma forma, mudando toda e qualquer circunstância. Você não acredita que o Brasil está mudando? Eu acredito. É um fato. É um fato. O inimigo está tão desesperado que já mataram o Jair Bolsonaro. Ele já está morto. E foi aí que eu falei para minha mulher: nada vai tirar esse cara enquanto ele não terminar a tarefa que Deus deu a ele. Atrás dele tem uma mulher virtuosa, uma mulher crente, uma mulher que me passou sabedoria. Ela deve ali na hora da noite, sabe, quando o marido falar bobagem, ela fala assim: meu amor, mas o nosso Deus, e ora, e orando, está pensando nas pessoas que estavam excluídas da sociedade. Segunda consequência da oração coletiva de gente unida e reunida, a oração coletiva de gente unida e reunida, além de tremer o lugar, ela enche todos os que estão unidos e reunidos com o Espírito Santo. É inevitável, é impossível
não ficar cheio do Espírito Santo, se não há tremor e se não há um enchimento do Espírito, defina como qualquer outra coisa, menos como oração, porque a oração faz tremer as circunstâncias, a oração enche a nossa vida com o Espírito Santo. Você está aí? Amém. Terceira consequência, a oração coletiva de gente unida e reunida, além de tremer o ambiente e encher todos que estão unidos e reunidos com o Espírito Santo, a oração dá a todos que estão unidos e reunidos intrepidez e coragem para fazerem o que o Senhor ordenou, mas muitos têm falhado, é anunciar a palavra de Deus. Ah, eu sou tímido. Ah, eu não sei falar direito. Ah, eu tenho vergonha. A oração vai resolver esse problema na sua vida, porque estas pessoas estavam amedrontadas, tímidas, e de repente elas pedem, e olha, a igreja virou o mundo daquela época de cabeça para baixo. Ninguém tinha ar-condicionado, não haviam certas regalias que hoje nós desfrutamos. Nós temos carro para nos levar e trazer, nós temos tantas mordomias que eles não tinham, mas era gente intrépida. Anunciar a palavra. Olha, cada um aqui da igreja vai pegar um convite e com intrepidez eu vou orar por esses convites. Quando chegar na tua mão vai queimar, no bom sentido. Você não vai deixar de convidar o vizinho de cima, o vizinho de baixo, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Onde você estiver aqui nesse bairro, nós precisamos anunciar a palavra. Eu quero anunciar a palavra. A igreja está aqui para anunciar a palavra, para evangelizar e fazer dos evangelizados discípulos do Senhor Jesus. E a quarta e última consequência é referente ao texto. A oração coletiva de gente unida e reunida, além de tremer o lugar, de encher todos que estão reunidos e reunidos com o Espírito Santo, as fazendo anunciar a palavra de Deus com intrepidez e coragem, é que a oração, gente, é como se tomar um banho, é como se lavar um rosto sujo, cheio de remela no olho quando a gente acorda, é como a gente beber um copo d'água quando está sedento, é como comer um prato de comida quando está com fome, é quando a gente sente dor nos ossos e um analgésico tira. A oração é isso tudo. A oração renova a nossa vida. É por isso que você dorme, porque o inimigo não quer que você fique renovado. A oração faz tudo isso, e é por isso que o inimigo te dá sono, te dá fome, coceira, porque ele sabe que se você entrar nesse projeto, se você participar disso na sua vida pessoal, sozinho no seu quarto e em coletividade, unido e reunido, você vai ser renovado cada hora que você orar. Não somente renovado, porque não adianta ser renovado para um dia, renovado e transformado em nova criatura. A igreja foi o exemplo, a igreja primitiva é o exemplo que nós precisamos seguir. Não algumas igrejas de hoje baseadas em show, palco, luz, câmera e ação, baseada em um homens políticos, homens que dão cargos para as pessoas, para elas estarem sentadas ali, não poderem ir para mais lugar nenhum. Você não pode ficar aqui sentado só me ouvindo, você tem que ser um discípulo do Senhor, você tem que se envolver na obra do Senhor. Como eu estou feliz de ver você, Viviane, mesmo, você era uma das minhas orações, e eu entendo que eu entendo, mas não entendia muito, mas hoje eu entendo, mas eu não entendia muito. Fala para quem está ao seu lado, você não pode ficar de braços cruzados. Pessoas da igreja, fala, pessoas da igreja, pessoas que são igreja, não conseguem ficar de braços cruzados. Jesus tinha muitas mulheres que o acompanhavam, elas não pregaram, mas elas acompanhavam, elas ajudavam, elas sustentavam,
mas sustentavam com espírito de servas, não com um espírito arrogante. Eu estou pagando isso, eu estou pagando aquilo. Não tem lugar para essas pessoas na igreja. Tem muita gente que é renovada num culto, mas não sendo transformada, amanhã ela está fazendo tudo errado. Nós somos renovados e Deus nos transforma em novas criaturas, para vivermos em novidade de vida. É isso que a oração faz. Razão pela qual a oração agora está começando a pipocar ali, aqui, grupos. Até então o inimigo manteve a igreja adormecida nesta área. Você está aí? Amém. Eu quero encerrar perguntando para você: você tem se unido e reunido com pessoas e com o Senhor em oração? Eu faço a minha oração lá no meu quartinho, ótimo, mas você tem feito junto com a igreja? Amanhã eu quero voltar novamente. Isso não pode, essa inspiração não pode parar. Eu quero que vocês me ajudem em situações que acontecerem. Temos que orar por estas barreiras aí que existem aí. Temos que pedir a Deus para acabar com essa... O que essa empresa foi multada, eu acho que ela vai falir, se pagar todas essas multas. Que ela precisa pagar, porque vidas foram embora. A vida é a mais importante do que o minério, do que o ouro, do que a prata. O Brasil precisa se conscientizar disso. Mais vale uma vida do que qualquer recurso material. E agora, esses meninos que tinham um sonho, esse sonho foi interrompido lá no Clube de Regatas do Flamengo. Era um container, segundo os repórteres, não era para ser dormitório. Preciso se apurar, porque vira bagunça quando não existe punição, quando tudo termina em pizza, e não importa quem seja, tem que pagar. Famílias perderam seus filhos. 10 jovens adolescentes foram embora e não puderam realizar seus sonhos de ser jogador de futebol. E aí? Ações em praça pública e cantar e orar o Pai Nosso não é o suficiente. Gostei da atitude daquela ministra. Temos que apurar. Cada família destes jovens precisam ser assistidas até ao máximo. Você tem sido testemunha do lugar tremer, ao se unir e reunir com pessoas e com o Senhor em oração? Estou perguntando para todos. Você tem se enchido do Espírito Santo quando se une e reúne com pessoas e com o Senhor em oração? Você tem sido renovado e transformado ao se unir e reunir com pessoas e com o Senhor em oração? Para tudo, para o relatório, para tudo. A igreja parava. Ninguém chegava assim e falava assim: apóstolo Pedrinho, eu não vou poder hoje fazer a oração. Paravam. Vamos parar para orar porque Pedro e João estão presos. Paravam para orar, para dizer obrigado, Senhor, porque eles estão soltos. Senhor, agora nos dá intrepidez, porque nós não vamos ficar calados como os religiosos falaram, nos ameaçaram, não. Você tem sido renovado e transformado ao se unir e reunir com pessoas e com o Senhor em oração? Eu tenho, e a razão porque eu estou de pé nesses 35 anos de ministério. Não é pela força do colarinho, não é pelo prédio ou pelas estruturas denominacionais, é pela renovação e transformação que a oração faz na nossa vida. E não temos que tributar ao ato de orar, e sim ao relacionarmos com Deus no ato de orar. É esse o segredo. Porque se eu oro para a parede, não acontece nada e a oração é uma porcaria. E para que eu estou orando se nada resolve?
E quem disse que não resolve? Pode não resolver no nosso estalar de dedos, mas no tempo do Senhor, a vontade do Senhor vai se realizar. Amanhã eu quero, se o Senhor permitir, eu quero fazer a oração do Pai Nosso com o nosso Pai no Facebook às 18 horas. Estudar é importante, fala para quem está ao seu lado. Mas a Bíblia é muito mais. E a faculdade ao trabalho é importante. Mas a casa do Senhor é muito melhor. Ali se receba a cura em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, recebam a bênção do Senhor. Vocês que estão no Facebook comigo, Helenice, Aurora, Geraldo, Rita de Fátima, quanta gente aqui, louvado seja Deus. Compartilhem isso e amanhã hoje às 19 horas nós vamos estar aqui anunciando a palavra com intrepidez. Vamos ficar em pé. Se concentre para a gente buscar a presença do Senhor. Você não viu ela, aquela sogra na mão. Obrigado, irmãos, porque vocês estão tratando a casa de Deus como a casa de vocês. Que isso aconteça mais vezes. Que isso continue acontecendo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Você que ainda não veio aqui, você deve vir nos conhecer. Rua Caimbé, 36, Engenho Novo. Se você mora fora do estado, pega um avião, pega uma ponte aérea e vem hoje aqui. Vamos lá. Vamos louvar o Senhor, vamos sentir a presença do Senhor, porque não tem sentido estar na igreja sem sentir a presença do dono da igreja, não é não? Tem que sentir a presença do Senhor. A palavra tem que encher nosso coração. Vamos lá. Glória a Deus. Aí no seu lugar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti nesta hora algumas coisas que têm nos afligido, que têm nos deixado angustiados, tristes, cabisbaixos, mas com fé, convictos, intrépidos. Quero pedir a cura da Alice, Senhor. Quero orar, Senhor, pela tua filha que tem dado um testemunho de fé, de convicção. Quero te pedir, Senhor, pelo nosso país. É incrível como tem gente dentro do transatlântico torcendo para ele afundar. Muda a mente destas pessoas, que elas possam se comportar como a maioria dos brasileiros quando tiveram um presidente que não votaram, que não escolheram, torcia para que tudo desse certo. Eu quero orar, Senhor, pela situação de Brumadinho, por aquelas famílias que perderam não bens materiais apenas, mas perderam famílias, vidas. E isso é irreparável. Nenhum centavo, nenhum milhões de dólares pode consertar isso. Te peço pela situação de Daniel e Cristina com os filhos deles, Senhor. Te peço pelas famílias desses atletas do Clube de Regatas do Flamengo. Por favor, não deixa ninguém sair impune, Senhor, das tragédias de Brumadinho, dessa tragédia lá no Flamengo. Eu oro pela igreja em Fortaleza. Eu oro pelo neto do pastor Davi, do ex-pastor Jurandir Davi. Eu agradeço pela vida da irmã Maria Clara, após cirurgia, ela está bem, já levantando os braços. Eu te peço pelo Pedro e Jeane Martiniano. Eu oro pelos bairros aqui no Rio de Janeiro que estão ainda sendo ameaçados por milícias, traficantes e tantas outras coisas. Eu coloco a tua igreja, Senhor, te pedindo para que a tua igreja, Senhor, esteja diante de ti, porque a guerra ainda não acabou. Além de nós ficarmos apertando a tecla do Facebook, que nós possamos apertar nossos joelhos e levantar nossas mãos aos céus, porque a resposta vem do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um domingo abençoado e até às 19 horas, se Deus permitir. Antes de sair, dá um abraço apertado, abençoe esta vida e até a noite, se Deus quiser. Deus te abençoe.